Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje para discutir um tema de grande relevância para o futuro da agropecuária. Antes de darmos início de fato, gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar essa temática para vocês, que, assim como nós, estão em busca de uma agropecuária cada vez mais sustentável. Eu me chamo Maria Eduarda e hoje, juntamente com a Laura Pereira e o Felipe Frigo, estaremos representando a Universidade Federal de São João del Rei e o curso de zootecnia, sob a orientação da professora doutora Renata de Souza Reis, no 11º Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável e 8º Congresso Internacional de Agropecuária Sustentável. Iremos abordar diversos tópicos, incluindo a importância da biodiversidade, os impactos da degradação do ambiente, os desafios da convivência entre seres humanos e animais selvagens e as soluções que estão sendo implementadas para promover a coexistência harmoniosa entre o homem e a fauna. Este é um assunto que impacta diretamente não apenas o setor agropecuário, mas também o equilíbrio dos nossos ecossistemas. Nos últimos anos, a gente vem testemunhando um crescente reconhecimento da necessidade de uma agropecuária sustentável, que concilia, com o desenvolvimento econômico e com a preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Nesse contexto, a conservação da fauna silvestre, ela desempenha um papel central, pois a interação entre a agricultura e a pecuária e a vida selvagem tem implicações profundas na nossa capacidade de criar um futuro onde a gente possa prosperar sem comprometer as gerações futuras. Hoje a gente também vai explorar os desafios e as oportunidades que surgem quando consideramos a fauna silvestre como uma parte integrante do panorama agropecuário. A gente vai examinar como que as práticas agrícolas e pecuárias, são responsáveis e podem não apenas preservar, mas também beneficiar a vida selvagem, e veremos como que a conservação da fauna silvestre não é apenas uma questão de ética, mas ela também é uma estratégia inteligente para garantir a produtividade sustentável a longo prazo. Bom, dando início à nossa apresentação, é interessante a gente explorar a relação entre a revolução agrícola e a importância crucial, da conservação da fauna silvestre no nosso contexto atual. Essa transição, ela teve um impacto profundo, não apenas na nossa maneira de viver, mas também na forma como a gente se relaciona com os animais selvagens ao nosso redor. Antes da Revolução Agrícola, as comunidades humanas, elas dependiam fortemente da caça e também da coleta de alimentos da natureza. E isso frequentemente levava a um conflito direto entre o homem, o ser humano, e os animais selvagens, porque a gente competia pelos mesmos recursos que naquela época eram escassos. A caça, em particular, ela muitas das vezes envolvia a perseguição e a matança de animais para o nosso sustento e proteção. Só que, no entanto, a gente, com o advento da agricultura, essa dependência da caça, ela diminuiu gradualmente. E a gente começou a cultivar os nossos próprios alimentos, o que reduziu a necessidade de a gente perseguir os animais silvestres e selvagens como fonte primária de subsistência. E isso teve implicações muito profundas na relação entre o homem e a fauna silvestre no geral, E a agricultura, ela permitiu o estabelecimento de comunidades permanentes e o desenvolvimento de sociedades mais complexas. E com o tempo, a nossa relação com os animais selvagens começou a evoluir. Em vez de serem vistos, apenas como fontes de comida ou ameaças no geral, muitos animais eles começaram a ser domesticados e incorporados no dia a dia, de uma maneira mais harmoniosa. Eles se tornaram aliados na agricultura, eles ajudavam, a arar campos, a pastorear rebanhos e também forneciam outros serviços essenciais.
Hoje, a gente vive em um mundo onde a revolução agrícola moldou nossa relação com os animais silvestres de uma maneira bem profunda e complexa. Embora ainda persista muitos desafios e conflitos, a gente também vê muitos esforços para promover a coexistência pacífica por meio da conservação da biodiversidade e também da preservação de habitats naturais e da educação ambiental. Olhando para um cenário global, a gente percebe que a expansão agrícola ela tem sido uma tendência global impulsionada pela crescente demanda por alimentos. A gente tem uma demanda muito grande por fibras e energia, e essa demanda ela tem aumentado exponencialmente. Isso tudo devido ao crescimento populacional e também às mudanças nos padrões de consumo. E como resultado disso, a gente percebe que vastas áreas de habitats naturais estão sendo convertidas em campos agrícolas. E não somente em campos agrícolas, mas também em pastagens e plantações. E embora seja necessário para alimentar a população, né, que está em constante crescimento, é crucial a gente reconhecer que essa expansão tem sérias consequências para a fauna silvestre. E primeiro e acima de tudo, a gente tem que perceber que a perda de habitat é um dos principais impactos dessa expansão sobre a fauna. Né? Na medida que as florestas são desmatadas e os pântanos são drenados, né, queimadas e etc., a gente percebe que tudo isso vai dar lugar, né, às lavouras e pastagens. E os animais eles perdem os seus lares. E espécies que dependem desses habitats específicos enfrentam uma ameaça direta na sua sobrevivência, né? E muitas vezes esses habitats são únicos e abrigam uma grande diversidade de vida, o que torna sua destruição ainda mais preocupante. E além da perda de habitat, a agricultura intensiva, né, o uso intensivo de práticas agrícolas, que envolve o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos, a gente vê que essas substâncias elas podem contaminar os ecossistemas aquáticos e terrestres e isso gera, né, causa um dano direto na fauna silvestre. Além disso, também a gente vê a fragmentação de habitats como um outro problema muito grave. Na medida que as áreas naturais elas são divididas em pequenos remanescentes isolados, os animais eles enfrentam dificuldades na busca de alimentos, parceiros, na busca por parceiros e imigração também. E isso pode acarretar na diminuição das populações e no aumento da vulnerabilidade a doenças e predadores. E também a gente percebe um aumento no número de pragas. Só que, no entanto, a gente não deve encarar a expansão agrícola apenas como uma ameaça. Há muitas práticas agrícolas sustentáveis que podem minimizar esses impactos negativos. Como exemplo, a gente pode citar rapidamente a agricultura orgânica, a agrofloresta, a implementação de corredores ecológicos também são algumas das estratégias que podem ajudar a conciliar a produção de alimentos com a conservação da fauna silvestre. E todas essas práticas vão ser abordadas posteriormente no nosso minicurso. Nesse artigo, publicado no ano de 2020 pela revista Nature, o aumento da demanda mundial de alimentos em função do crescimento populacional, segundo os autores, vai levar à perda de milhões de quilômetros quadrados de ecossistemas naturais e, consequentemente, na extinção regional ou até global de muitas espécies nas próximas décadas. E os pesquisadores eles desenvolveram um modelo detalhado que prevê o futuro desmatamento causado pela expansão global, né, pela expansão agrícola, perdão, levando em consideração as mudanças históricas observadas. E eles combinaram, né, essas projeções com as preferências de habitat de quase 20 mil espécies de vertebrados terrestres.
e os resultados são bem preocupantes. Eles presumem que até o ano de 2050 prevê-se que 87% dessas espécies irão perder parte do seu habitat devido a essa expansão. Só que, no entanto, ainda há esperança, né? Uma combinação de abordagens que a gente pode adotar para conseguir reduzir significativamente essas ameaças, e isso gera um potencial de evitar perda de habitat de quase todas essas espécies e, consequentemente, conservar a nossa biodiversidade. Olá, eu sou o Felipe e espero que estejam gostando do nosso mini curso, né? E agora vou continuar a apresentação falando sobre a relação entre o homem e os animais, né? Nós, seres humanos, e os animais. De acordo com esse estudo da WWF, né, nós, humanos, dominamos, né, podemos usufruir de 18% das áreas do nosso planeta Terra. Né? Estamos trabalhando 18% dessas áreas, e dentro desses 18%, mais de 50% são áreas onde existem o compartilhamento da terra entre humanos e os animais. Exemplificando isso, né, a gente tem nossos dados ali mais centralizados, né, qual foi o valor da compensação paga na Europa entre os anos de 2005 a 2012 aos produtores de gado, devido à predação por lobos, por urso, por lynx, que é um felino europeu, e esse valor chegou na cifra de 41 milhões de dólares. Jogando para dias atuais, dá 200 milhões de reais, um pouco mais de 200 milhões de reais. Então, lá existe um programa de compensação por danos. Então, mas esse prejuízo acaba que, no final das contas, todos nós pagamos, né? Também parte da nossa relação humanos e os animais está os conflitos realmente que geram a morte, né, estritamente, tanto dos humanos quanto dos animais. E a gente vê isso nos números, né, aqui à nossa direita, aonde lá no Sri Lanka, né, em 2019, 121 pessoas morreram por por estar no caminho de um elefante selvagem ou um atropelamento, algum acidente, não, algo ocorreu. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, no Sri Lanka, 405 elefantes foram mortos por humanos. Então, é um número quase que 4 vezes maior do que o de humanos, né? Nessa disputa, acaba que o animal acaba perdendo. Também a gente tem na Tanzânia, né, que são 60 pessoas aproximadamente por ano morrem devido a ataques de leões. Ao mesmo tempo, na Tanzânia, por ano, aproximadamente 150 leões são mortos. Também são caçados, são assassinados, às vezes sem ter um conflito em si. Como parte disso também, das mortes, né? A gente algo que acontece no mundo inteiro, mas esses números aqui embaixo, de 80 mil a 138 mil pessoas morrem anualmente por mordida de cobra. Então, esses animais peçonhentos, as serpentes, né, causam muitas mortes por ano no mundo inteiro. Então, a gente pensa essa relação como bem conflituosa. Já foi benéfica, tem seus aspectos benéficos, mas também, ao mesmo tempo, é uma, é uma relação maléfica. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito real, né, que são as onças, né, no Pantanal. A onça pintada, a gente pode ter também outras espécies de onça, como a onça parda, em diversos outros locais do Brasil. E nessa, essa reportagem, né, mostrou que uma pesquisa feita com os fazendeiros brasileiros ali daquela região, e aonde nessa pesquisa
88% deles disseram que para a solução da onça, eles resolvem com bala, né, com armas de fogo, com caça. E isso é um problema, porque a caça é ilegal no Brasil para diversas espécies, ela é liberada sobre certos rigores e rigidez para algumas outras espécies invasoras, porém, o ato de simplesmente matar o animal não é a solução e não tem se mostrado ser a solução, porque pode ser que tenha menos predadores no ambiente, minha criação ficará a salvo, porém eu estou gerando um impacto muito grande ao meio ambiente como um todo, né? E em relação às onças, né, a gente tem nesses dados aqui quase dizem que são 30 mil indivíduos que temos no Brasil inteiro e cerca de 2.000 a 2.500 animais morrem por ano devido ao abate, à caça, devido a incêndios, que também são bastante preocupantes, a atropelamentos também. E olha que número interessante, 87% das onças estão em área de produção rural, ou seja, elas estão realmente, a área de produção rural vai viver esse conflito com esses animais, porém, tem de se buscar alternativas viáveis para que a gente mantenha a nossa produtividade e, ao mesmo tempo, a preservação. Outro exemplo, né, uma relação também muito importante entre o animal e a agropecuária, o animal e a nossa atividade que exercemos, né, laboral. E essa relação que o javali, o javaporco aqui no Brasil, que é uma mistura, o híbrido, né, tem com as plantações, é onde ele vai buscar alimento, aonde ele pode buscar abrigo também. Numa foto ali na parte de baixo, temos um javali, né, predando um outro animal, suas entranhas, né? Bom, é uma imagem muito forte, mas eles também podem atacar pequenas criações, bezerros, e causar esse prejuízo ao produtor, né? Então a gente tem que pensar ações que mitiguem essa problemática, que consigamos equilibrar a situação, sabendo que o javali é uma espécie invasora, né, das nossas terras. Então, como vamos fazer isso, já que fomos nós que introduzimos eles através de um sistema de criação que deu errado, como podemos resolver essa problemática, né? E eles, os javalis, eles danificam as plantações, chegam a dar um prejuízo enorme aos produtores. E como nessa reportagem, né, a gente tem possíveis soluções, onde eles quantificam um certo prejuízo em 10%, mas que pode chegar a 50%, 60% de prejuízo da área plantada, né? E nesse caso, nessa reportagem, apontar as cercas, né, a cerca eletrificada, como uma possível solução para o problema dos javalis, adentrando uma plantação de milho, né, para consumir tudo ali, acabar gerando clarões e todo um prejuízo do mais. E a cerca, ela tem se mostrado, sim, resultados muito positivos, né, na contenção desses animais, apesar de que em alguns casos podem ser que arrebenta, existe um custo de implantação da cerca, existe um custo de manutenção dessa cerca também. Outra medida também que estão adotando é um pouco mais onerosa, exige horas trabalhadas de trator, que seria a construção de valas ao redor das plantações, né? E nesse caso da foto da esquerda, a gente pode ver que no cantinho superior esquerdo ali, a gente tem um fragmento de mata muito bem desenvolvido, com árvores de médio e grande porte, local ideal de abrigo dos javalis, né? E quando eles vêm, saem da mata para ir consumir a plantação, eles cairiam dentro dessa vale pelas paredes bem íngremes, eles não conseguiriam adentrar a plantação.
desse jeito eles seriam guiados, né, até as extremidades dessas valas, onde tem saídas, né, que eles possam sair e retornar às suas matas, e nessas saídas são instaladas cercas de madeira bem fechada, bem arrumada, que é madeira que pode ser madeira antiga, reutilizada de outras construções, madeiras de estrados velhos, que servem como uma barreira para que os animais não adentrem as plantações, né? E identificar o local de vivência, o local de ataque, existe todo um manejo correto para que a gente não precise ficar matando os animais e que se controle a entrada deles dentro das nossas terras, né? Numa outra foto ali, para continuar a exemplificação da cerca, né? Esse é um galpão de produção avícola, ele já é fechado, mas mesmo assim, ainda por legislação, tem que haver uma cerca por fora para impedir que os animais cheguem próximo, né, ou cause algum certo prejuízo. E aqui, gente, eu queria apresentar a vocês algumas reportagens, né, que a gente encontra no dia a dia e que eu acho bastante interessante para o nosso assunto, que é nessa primeira reportagem de cima, né, onde o IBAMA, lá no estado do Espírito Santo, fez uma orientação aos produtores rurais de uma área de próximo ou uma área de referência ali, que é a Mata Atlântica, e que estava tendo problemas com as onças pintadas, né? E muitas vezes essas orientações servem para esse caso específico, podem servir para outros casos também, mas tudo é feito pensando no local, no habitat e qual é a problemática em si, quais animais estão interferindo no processo, como que a gente pode mitigar os danos. E o IBAMA orientava, né, novamente, para que quem tem criações, né, que possa confinar elas num espaço, pelo menos no período noturno, ou, se possível, sair da criação extensiva e passar para semi-intensiva ou intensiva, né, com confinamento total desses animais, porque na estrutura confinada eles teriam proteção. O que é feito também nessa segunda reportagem aí, no bioma da Caatinga, né, no norte da Bahia, onde criadores de cabra estavam tendo problemas também com onça. E nisso, um projeto de preservação das onças conseguiu financiamento, conseguiu apoio de recursos para a construção de apriscos, né? E lá eles chamam de chiqueiros também, para essas cabras, onde elas poderiam ser alojadas durante a noite e assim preservar esses animais, preservar o sustento das famílias, né? Que muitas vezes têm uma condição financeira bem precária, né? E o nosso último estudo aqui, lá no Mato Grosso do Sul, né, onde a ciência, os cientistas, pesquisadores estão unindo os pecuaristas em prol da preservação da onça. E a problemática lá é com a criação de gado. A onça ela costuma predar os bezerros, que são animais menores, mais fáceis de carregar, não sabem se defender completamente, né? E nisso eles estavam utilizando a cerca eletrificada próximo aos bezerreiros, né? Assim como aparatos de som, aparatos de luz, para que afugentem os predadores, e também eles estavam contabilizando quantos casos tinham de predação antes e quantos tinham depois da utilização dos aparatos, o que se mostrou um resultado muito positivo, diminuiu bastante a predação dos animais de rebanho pelos predadores que vivem nas matas circunvizinhas. Agora, falando de animais também mais das aves, né, os voadores, a gente tem essa notícia de uma reportagem que saiu no Jornal da USP, da Universidade de São Paulo, onde num estudo, né, mostrou que quando a gente retira a floresta para a produção de pasto e abre aquela área toda, isso a gente reduz o movimento das aves entre as diferentes paisagens, entre os diferentes biomas ou diferentes fragmentos de floresta. E
essa redução do movimento, muitas aves, principalmente as de pequeno porte, elas não têm uma distância de voo muito longa, né? Elas precisam voar de pequenos e pequenos espaços para conseguir se locomover por todo o seu território, né? Para poder se alimentar, para poder se reproduzir, para se abrigar. E quando a gente reduz esse movimento, porque o animal, a ave, ela vai sentir um certo perigo ao voar para uma área de pasto aberta, né? Então ela vai preferir continuar voando para os fragmentos de floresta. Porém, quando a gente retira eles, a gente está retirando isso daí e que o prejudica, porque muitas aves, né, animais voadores, como os morcegos, né, que não é uma ave, é um mamífero, ele participa da polinização de muitas plantas. Os beija-flores participam da polinização de muitas plantas. Algumas aves, bem-te-vis, que são insetívoros, eles podem controlar pragas, e se eles não conseguem voar de uma área a outra, eles não vão conseguir desempenhar o seu papel ambiental, né? Aqui eu trago duas imagens para uma reflexão nossa. Esse é o Parque Nacional Indígena do Xingu, localizado no Mato Grosso. Na imagem da esquerda, mais acima, é uma imagem de 1984. E a nossa imagem da direita, mais embaixo, é de 2023, atual, de setembro de 2023. As imagens mostram o Parque Nacional do Xingu, como era e como está hoje. A gente percebe, né, que na imagem antiga, toda aquela parte escura era floresta, intacta ou semi-manejada, e na imagem abaixo, toda a parte clara já são áreas que foram antropomorfizadas, né? O ser humano já utiliza essas áreas, já alterou a dinâmica dessas áreas. Então fica assim, a gente olhando esse contraste, né, do que era e como está hoje, eu faço a pergunta, né, os animais que viviam nessas matas, né, eles foram para onde? Eles estão concentrados na parte mais central, ou eles foram caçados, foram abatidos devido à proximidade com centros urbanos, eles morreram de fome, eles morreram de sede, morreram em queimadas. O que deve ter acontecido com esses animais que viviam nessas matas, né, preservadas? Mas essas matas deram lugar ao desenvolvimento humano. E enquanto esse desenvolvimento acontecia, pouco se importou, né, com as vidas dos animais. E a gente tem outras soluções para diferentes casos, não só a problemática existe, devemos pensar, estudá-la, mas também, ao mesmo tempo, já pensar as soluções e aplicá-las e mostrar que para diferentes casos existem soluções benéficas, né, que possam contribuir tanto para a produtividade nossa quanto para a preservação do sistema ambiental vizinho ou como um todo. No estudo da esquerda, a gente vê um canavial, é uma empresa que faz a monocultura da cana, né? Só que há 30 anos ou mais, eles já desenvolvem um trabalho de manejo ecológico das áreas vizinhas, das áreas de preservação permanente, da reserva legal. E ao longo desse tempo, ao mesmo tempo que iam implementando medidas de manejo ecológico ao local, eles iam fazendo um estudo de fauna, identificando os animais que ali viviam, as aves, os mamíferos, os anfíbios, as serpentes, todos os animais ali, os insetos como um todo. E ao longo desse tempo todo, mostrou que com esse manejo ecológico, com esse tratamento que eles dão ao local, que a fauna se mostrou bastante rica na biodiversidade, muitas aves, muitos mamíferos, muitos animais visitavam aquela área ou faziam daquela área como seu habitat. E isso se mostrou benéfico no controle de pragas, na cultura do canavial. Enquanto isso, em outro estado, né,
em outro estudo também, no Rio Grande do Sul, foi feito um estudo para ver qual era o impacto da atividade agrícola sobre um rio, numa reserva biológica. E mostrou que os produtores que muito utilizam o glifosato, né, um herbicida conhecidíssimo aí, que esse resíduo do glifosato muitas vezes era lixiviado, né, ia sendo carreado até os corpos d'água e estava contaminando o rio. E os seus níveis dentro do rio eram acima dos permitidos pela legislação. E nisso também, no estudo, mostrou que os aspectos físico-químicos dessa água haviam sido alterados e que os aspectos biológicos, né, de riqueza biológica dessa água também havia sido alterado para pior. Então houve um prejuízo e esse prejuízo estava sendo causado pela atividade agrícola desenfreada e sem controle na região, levando à mortalidade dos peixes, mas também de toda a cadeia alimentar aquática ali, como as bactérias, fitoplânctons. Uma outra solução também é um sistema de produção de alimentos chamado agrofloresta. Ela trabalha com a sucessão dos elementos naturais daquele ambiente, assim como a estratificação desses elementos. Ou seja, vamos trabalhar com culturas, né, com espécies produtivas que sejam de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Tanto hortaliças como vegetais, criação também de sistemas para retirada de madeira futuramente. E todo esse sistema do agrofloresta, né, ele trabalha em consonância com os animais. Como eu havia dito, né, alguns animais são polinizadores natos, né, então eles ajudam na frutificação de muitas espécies de plantas, e isso traz a produtividade ao cidadão que tem aquela área ali, e que dali tira sua renda, tira o sustento da sua família. E nesse sistema de agrofloresta, tudo que é podado, toda a matéria orgânica retorna ao sistema como adubo e isso vai fortalecendo o sistema, vai enriquecendo o seu solo e atrai outros animais, animais até benéficos ao sistema e afastando animais peçonhentos, animais que causariam injúrias a esse sistema produtivo. Oi, gente, meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre o papel da fauna silvestre na agropecuária e de práticas agroecológicas que podem ser adotadas pelos produtores. Então, a fauna silvestre, ela desempenha vários papéis importantes para o equilíbrio dos ecossistemas e, consequentemente, para a produção agropecuária também. E aí a gente separou aqui os principais que impactam diretamente nos sistemas produtivos, que são a manutenção da biodiversidade, a polinização, o controle de pragas e a dispersão de sementes. O Brasil, ele ocupa quase metade da América do Sul e é o país com maior biodiversidade do mundo. São mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas. Isso representa aproximadamente 20% do total de espécies do mundo. E essa biodiversidade ela é composta pela diversidade de genes, espécies e ecossistemas e é, na verdade, uma grande aliada da agropecuária, por ser capaz de manter as funções e os serviços ecossistêmicos, que são benefícios que os humanos obtêm da natureza e são essenciais para a produtividade e sustentabilidade dos sistemas produtores de alimentos. Então, cada espécie tem um papel definido no equilíbrio dos ecossistemas, e quando a gente prejudica esse equilíbrio, a gente sofre consequências negativas na produção, que pode ir desde o aparecimento de pragas e doenças a mudanças climáticas, que podem gerar perdas, né, para essa produção. Essas imagens são de um infográfico da Retratos, que é a revista do IBGE, e esse infográfico foi publicado em 2018. E pelos números dá para ter uma noção da magnitude que é a biodiversidade brasileira e do porquê que ela precisa dessa manutenção, né? Aqui também a gente colocou dois gráficos
um do Cerrado e um da Mata Atlântica, que são os biomas que a gente aqui em Minas Gerais está inserido, mas nesse QR Code você pode acessar o link para esse infográfico completo que tem todos os outros gráficos dos outros biomas e é um material muito completo. Apesar de ser de 2018, né, então talvez não, muito provavelmente os números hoje em 2023 estejam um pouco maiores, já dá para ter uma noção dessa grandiosidade, né, que é a biodiversidade brasileira. O outro ponto que a gente colocou aqui é a polinização, porque a polinização na agricultura ela contribui não só para o aumento da produção, mas também para a variabilidade genética das plantas e para a qualidade dos frutos também. E são muitos os polinizadores relevantes para a produção agrícola. A gente tem polinizadores vertebrados, que são aves, morcegos, pequenos mamíferos e répteis, e os invertebrados, que são, na maioria, os insetos. E aí tem vários tipos de abelhas, moscas, mariposas, borboletas, besouros e vários outros. E aí a redução das florestas e alguns pesticidas mais tóxicos são as principais causas de extinção, principalmente dos insetos, né? E aí essas imagens que a gente colocou aqui, elas são do relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. E ele foi feito pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e pela Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, também feito em 2018. E ela mostra algumas porcentagens nessa primeira imagem aqui de cultivos polinizados por cada grupo de polinizador. Então aí a gente vê que a abelha, por exemplo, é o principal polinizador e responsável por 78,9% dos cultivos polinizados. E aí no gráfico do lado mostra que 76% das plantas cultivadas ou silvestres utilizadas na alimentação humana dependem de polinizadores para sua produção. Então, com esses dados, a gente vê mais claramente a importância desses animais para a produção. Um dado interessante desse relatório é em termos econômicos, porque muita gente, quando a gente fala da espécie, o que a espécie faz, a importância dela, não capta muito bem essa importância. E aí, quando a gente mostra um número, né, um dado econômico, a pessoa consegue ter uma noção maior da importância que esses animais têm. E aí, esse valor que eles chegaram é de que a polinização representou 43 bilhões de reais em 2018 para o país. Para chegar nesse valor, os pesquisadores calcularam o produto da taxa de dependência de polinização pela produção anual, considerando 67 cultivos. Mesma coisa no QR Code, se vocês quiserem, tem o link para esse relatório completo, com várias outras informações. E aí, outro problema muito comum, principalmente nas lavouras, são as pragas. As pragas na agricultura são responsáveis por perdas muito grandes. Em 2019, saiu uma notícia de que as pragas causaram um prejuízo de cerca de 9 bilhões de reais na agricultura brasileira. E, nesse contexto, o Brasil é o maior consumidor mundial de defensivos agrícolas. A gente consome quase um quinto da produção mundial. Isso dá uns 19%. E esse consumo ele foi crescendo e isso junto com as superdosagens e o uso incorreto, porque isso acontece muito, não basta só ser o maior consumidor, a gente usa muito incorretamente esses defensivos, fez com que a resistência de insetos, que são pragas, se tornasse mais comum. Então, tem muitos defensivos que já não funcionam mais para a maioria das pragas. E aí fica sendo necessário cada vez mais criar defensivos novos e defensivos mais fortes. E aí, nesse contexto, a biodiversidade nativa pode ser uma grande aliada no combate de pragas na agricultura, porque ela mantém ativos os inimigos naturais dessas pragas. Então, os organismos vertebrados e invertebrados, eles podem atuar como predadores e competidores de outros organismos que são considerados pragas e prejudicam a produção agropecuária. Então, o controle biológico, né, que é o que a gente chama quando utiliza esses inimigos naturais, ele tem vários benefícios, como a redução da dependência desses pesticidas, a diminuição do potencial de desenvolvimento de resistência a esses pesticidas, a flexibilidade no uso de EPIs, porque um problema que a gente tem também é
o uso incorreto dos equipamentos de produção individual, e isso acarreta na intoxicação do trabalhador rural por esses produtos. E também tem o controle biológico, né, tem o benefício da reputação de ser um produtor sustentável e responsável, que eu vou até falar mais lá para frente, que agrega valor ao seu produto. Então, esse controle biológico trata-se de um método altamente sustentável que representa maior viabilidade econômica, não polui o meio ambiente, não provoca desequilíbrios ecológicos, preserva os recursos naturais, melhora a qualidade dos alimentos e contém a proliferação de doenças, garante maior segurança à saúde não só dos consumidores, mas dos produtores e dos trabalhadores rurais também. E aí, a fauna silvestre, ela não controla apenas as pragas na lavoura. Ela controla também os animais que a gente considera praga por entrar nas casas, principalmente roedores que entram nos depósitos de ração e acabam comprometendo o produto, animais peçonhentos, vetores de doenças. E aí, os exemplos que a gente colocou aqui são de alguns anfíbios e gambás, que são animais que sofrem muito preconceito no Brasil. Muita gente acha que eles fazem mal aos humanos e, na verdade, é o contrário. E eles são predadores de escorpiões, que é considerado uma praga. Algumas espécies de serpente também, que não causam não apresentam risco para o ser humano, predam outras serpentes, como é o caso dessa foto, que é uma mussurana, né? Que predando uma jararaca, que é a serpente que mais tem acidentes ofídicos no Brasil. E também corujas e outras aves de rapina e alguns mamíferos também predam roedores que têm esse problema de depósitos de grãos e depósitos de ração, e por aí vai. Outra coisa que a gente separou é a dispersão de semente. A gente chama de agentes dispersores de sementes aqueles que são capazes de espalhar elas por várias áreas, e isso garante uma maior distribuição espacial e até a sobrevivência de várias espécies. Então, os dispersores de sementes, eles têm um papel chave na ecologia e evolução das plantas. E aí, quando a gente prejudica e desequilibra as populações de herbívoros e onívoros, que são dispersores de sementes, a gente está afetando essa dispersão e isso pode causar uma dominância de espécies vegetais sobre outras. E aí, se a gente olhar numa escala espacial local, a dispersão ela afeta a agregação de sementes, a competição de espécies desse local e a mortalidade de espécies desse local. Só que aí, quando a gente olha em escalas espaciais maiores, a dispersão de sementes ela pode afetar as estruturas genéticas das populações, a taxa de expansão populacional das espécies e a habilidade das plantas de colonizar novos habitats e responder às mudanças climáticas. Então a gente acaba se prendendo muito nessa escala menor, essa escala local, né? E muitos pensam, se tal espécie de ave, pássaro dispersor de semente simplesmente sumir, não vai causar um impacto tão grande, mas acaba causando sim. Então a disponibilidade de semente que essa dispersão gera é uma peça-chave para a regeneração de florestas tropicais, que é o que a gente tem aqui no Brasil. E é uma das interações ecológicas que mais influenciam na dinâmica de um ecossistema. E esses animais eles são essenciais na manutenção e na estruturação dessas florestas tropicais. E aí nesse link que a gente colocou aqui tem um site bem legal que ele mostra as relações de mutualismo e dinâmicas vitais em ecossistemas terrestres nessas imagens esquematizadas, bem didática. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vale muito a pena. Então, o que a gente pode fazer para contribuir com a conservação dessa biodiversidade, que traz tantos benefícios para a produção? A busca por essa implementação de práticas sustentáveis e agroecológicas no campo, ela vem sendo cada vez mais procurada pelos produtores rurais nos últimos anos, e é uma tendência que se deve a diversos fatores, como o aumento da população mundial, novas tecnologias, a crescente necessidade de preservação da natureza, e como é o nosso caso nesse mini curso, a conservação da fauna silvestre.
E aí, com mais sustentabilidade e conservação, as fazendas elas conseguem melhorar a qualidade dos seus produtos. E também investir nessas ações maximiza a rentabilidade das safras e reduz custos operacionais, principalmente a longo prazo. Além disso, hoje em dia a gente vê no mercado brasileiro e mundial que cada vez mais consumidores estão buscando produtos sustentáveis. E por isso, ter uma visão de negócio que atenda a esse mercado pode ser um diferencial. Então, existem vários selos, certificados ambientais que os produtores podem adquirir, e isso agrega valor ao produto. Claro, porque a gente tem que pensar no futuro também. Muitos produtores vão acabar ficando para trás por conta desse mercado que aumenta de pessoas procurando produtos sustentáveis e procurando saber melhor da onde vêm os produtos que elas estão consumindo. Claro que isso, os selos e certificados devem ser bem analisados, deve ser feito um estudo de mercado para saber se eles valem a pena para a sua produção, já que esses selos não costumam ser baratos. Mas o que a gente tira disso é que dar atenção ao meio ambiente fortalece a sua marca. E existem várias práticas sustentáveis que podem ser adotadas pelos produtores. E aí, o que são essas práticas sustentáveis, né, na agricultura e na pecuária? São técnicas e abordagens que têm o objetivo de reduzir o impacto dessas atividades no meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a produção de alimentos e a manutenção da saúde do solo e da biodiversidade. Então, aqui, um exemplo são os corredores ecológicos, que o pessoal também chama de corredores verdes, né? Eles promovem uma ligação de fragmentos florestais ou áreas de conservação separados por ação humana. Isso ajuda a diminuir os efeitos de rompimento dos ecossistemas, porque possibilita a ligação entre diferentes áreas. Então, proporciona o deslocamento dos animais, a dispersão de sementes que a gente falou agora há pouco, e aí, consequentemente, o aumento da cobertura vegetal. Também existem técnicas para uso mais eficiente da água. Uma delas é a irrigação por gotejamento, que é essa da foto. Tem a de microaspersão também, que ajuda a reduzir o uso excessivo de água na agricultura, que mais futuramente esse problema vai se agravando. Também temos as fontes de energia renovável, que hoje em dia está sendo mais utilizada, né? E é uma ótima opção para produtores que querem manter a sua taxa de produção alta e economizar energia, principalmente com as novas tecnologias, a mecanização, que precisa gastar muita energia. E aí tem algumas opções, uma das mais usadas é a energia solar. Nesse link que tem a foto, inclusive, os painéis solares estão sendo usados até para gerar sombra para as vacas no pasto. Então você une o útil e o agradável e consegue economizar energia e fornecer um bem-estar para os seus animais. E aí cada fazenda deve escolher o tipo que mais se encaixa para a sua realidade, e essa decisão deve considerar o clima da região e os recursos disponíveis também. Outra prática sustentável na agricultura que ajuda os produtores rurais é a rotação das culturas, que o objetivo dessa rotação é aproveitar a fertilidade do solo. Um problema muito grande que a gente tem no Brasil é a degradação do solo, o uso incorreto do solo. Tem áreas que estão sendo desertificadas por causa desse uso incorreto. E aí, fazendo a rotação das culturas, a drenagem do solo fica melhor, o controle de doenças e pragas também fica melhor. E então é necessário, para você implementar isso na sua propriedade, conhecer os tipos de solo do Brasil, estudar mais sobre a sua região e os objetivos antes de decidir quais culturas vão entrar nessa rotatividade da fazenda. E outra coisa que o Felipe falou, inclusive, é a agrofloresta, que é um sistema de produção que basicamente imita o que a natureza faz normalmente, que é o solo sempre coberto pela vegetação, muitos tipos de plantas juntas, umas ajudando as outras, evitando pragas e doenças, dispensando o uso dos pesticidas. E nos sistemas agroflorestais, a gente encontra uma mistura de culturas anuais, árvores perenes e frutíferas, leguminosas, criação de animais também pode ter, além da própria família de agricultores numa mesma área. Então, esse sistema ele tem sido desenvolvido
como uma ciência que se compromete a ajudar os agricultores a incrementar a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade nas suas terras, porque os sistemas agroflorestais eles possuem um melhor desempenho tanto na visão econômica quanto na ecológica, já que além de ajudar os proprietários a diversificar sua renda, existe uma melhora considerável na qualidade do solo e da água. E eles ajudam a moderar o microclima do local e reduzir a erosão do local. E além disso, numa escala maior, né, pode ser uma solução importante para a mudança climática. Bom, e aqui estou eu de volta, né, para fazer as nossas considerações finais e espero que tenham gostado do nosso mini curso, espero que ele tenha trazido algumas ideias para vocês do que podemos fazer, né, em relação aos animais, né, à nossa fauna, e quando a gente está inserido num sistema produtivo. E há soluções, né? A gente, como ser humano, racionais, em diferença aos animais que dizemos serem irracionais, nós usufruímos, né? Podemos usufruir dos bens naturais, mas respeitando a vida, né? Respeitando a nossa vida, respeitando a vida dos outros animais, de outros indivíduos. E esse é o nosso papel de cuidadores da natureza, o nosso papel como humano, racional, estar atento às dificuldades que nos é imposta, né, para fazer a produção de alimentos, para que a gente tenha um sistema produtivo eficiente. Então, temos que pensar melhor as soluções, trabalhar elas, para que possamos morar num ambiente saudável, ter o nosso planeta Terra um ambiente saudável para nós, as futuras gerações, e para os animais também, que as soluções elas existem, estão aí e elas são aperfeiçoadas a cada momento. Então, é parte de nós ser essa diferença, parte de nós querer aprender mais, querer fazer a diferença para esse planeta, né? Poder preservar a vida desses animais, poder ter toda essa riqueza da biodiversidade às nossas mãos e para que possamos, né, futuramente trazer os benefícios à nossa vida, que possamos viver em abundância, né, com alimentação, que esses animais também tenham uma abundância de alimentação e habitat, e, e espero que fica, né, na cabeça de vocês essas ideias, que a gente possa continuar essa conversa em outros momentos, em outras mesas, em outros cursos. Com isso, eu deixo aí o nosso contato, né? A parte de cima ali, o Instagram do GEAS, que é o nosso grupo de estudo em animais silvestres aqui da UFSJ, e abaixo os e-mails que vocês podem entrar em contato conosco, tanto para tirar dúvida, quanto para comentar sobre alguma situação, ou que possa também nos trazer mais informações também, que sempre é muito bem-vindo. Agradeço a atenção de todos e obrigado.